Boa noite, bom dia, boa tarde. Graças a Deus estamos aqui para mais uma gravação, né, desse canal que Deus permite que esteja em evidência, né, que é canal Verdades Eternas Invencíveis. Verdade de Deus, verdades que estão na Bíblia Sagrada. Então Deus está nos dando essa oportunidade, né, de agora, no final dos tempos que nós estamos vivendo, na nossa geração, que estamos aqui no final dos tempos, pelas profecias bíblicas, o tempo do mundo, da humanidade, está se abreviando, né, aqui na Terra, né? E Deus está vendo que nós estamos distraídos com as coisas dessa vida, só olhando coisas materiais, comprando, vendendo, é, né? E esquecendo muitas vezes da nossa espiritualidade, né? Então Deus, na sua bondade infinita, Deus permitiu que nós abríssemos esse canal, para que nesse canal nós vamos aprender verdades eternas, invencíveis, que vêm de Deus, que estão na Bíblia, né? Então dou graças a Deus por mim, por vocês, nós estamos vivos, ouvindo mais essa gravação, né? E nessa gravação, eu vou fazer uma gravação dessa vez aqui, curta, pequena, só para chamar a atenção nossa, para que nós não nos distraiamos quando nós estivermos ouvindo o tópico, a mensagem, né? Porque nós, às vezes, né, a gente se distrai com as coisas, né? E a gente perde, às vezes, o conteúdo da mensagem. O principal objetivo é nós ouvirmos as palavras de Deus, que as palavras de Deus são vida, né? Os ensinamentos de Deus são verdades que vai salvar nossas almas, que vai nos conduzir para dentro da vida eterna, é as verdades de Deus, né? Então, já que nós somos alcançados por essa possibilidade de nós ouvirmos Deus falar através da sua palavra, nós não devemos desprezar, né? Nós devemos dar atenção, né? Porque quantas pessoas já viveram nesse mundo e não tiveram essa oportunidade de conhecer, né? Pessoas que não tiveram essa chance de conhecer as verdades que nós vamos conhecer nesse canal. Então, quando nós formos ouvir o canal, eu pediria a vocês que tenham concentração, né? Atenção, né? Desliga o celular, né? Entendeu? Vamos deixar para conversar depois, né? Vamos ouvir primeiramente, e depois sim, depois que você ouviu, aí você dá a sua opinião, você comenta, né? Olha, gostei, não gostei, olha, não sabia disso, sabia daquilo, mas quando estivermos ouvindo nesse tempo de audição, vamos realmente nos concentrar em ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos que Deus está dando para nós hoje, né? E duas coisas que atrapalham a gente. Uma, o celular atrapalha. Se você está ouvindo e ao mesmo tempo você está lá, você desconcentra você perde muitas vezes uma palavra pequena, mas que de grande significativo, grande significação, né? Então é importante nós aprendermos a deixar o celular do lado e também é importante nós não distrairmos com as coisas que vemos, né? Até mesmo no canal aqui, às vezes você liga lá, o live, o cenário é simples, né? Não tem atração no cenário, é uma coisa bem simples, né? A gente às vezes fica, não, puxa vida, eu vou tirar, vou pôr no outro canal mais bonito, né? Tem canal aí que os caras têm condições de fazer coisas, né? Um visuário bonito, né? Atraente, né? As pessoas ficam ali vendo, né? Mas Deus trabalha diferente nessa terra. Deus às vezes usa coisas simples para mostrar grandes verdades, né? Ok? Então não vamos olhar, às vezes você está ouvindo um vídeo, às vezes tem na hora que eu gravei, a gente não tomou o cuidado devido, às vezes, peço até desculpa, mas às vezes tem um ruído, tem bate na mesa, né? Tem tempo que eu gravava, que a câmera era colada na mesa, né? Então quando você batia na mesa, você já reproduzia o som na gravação, né? Então fica aquele barulho, coisa e tal, mas eu peço a você que não desista por causa disso. Não, continue ouvindo a palavra de Deus, que Deus quer nos ensinar para o nosso bem, para a nossa felicidade, né? Amém? E também o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,18 que não devemos, nós que queremos ser cristãos hoje, no nosso tempo, que temos a oportunidade de nós sermos crentes em Deus, né? Cristãos em Deus, né? Ok? Nós não atentemos para as coisas que vemos, né? Para as coisas que nós vemos, esse mundo físico que nós vemos, esse mundo físico não é a realidade, né? Então Paulo diz, não atentando para o que nós vemos,
Porque o que nós vemos, diz Paulo, é temporal, é passageiro, né? Mesmo uma coisa bonita que você vê, ela não é eterna, né? Porque um dia vai acabar, né? Mesmo nosso corpo humano também não é eterno, né? Também vai acabar, né? A mesma beleza física, né? Acaba, não é verdade? Mas vamos atentar para o conteúdo da palavra. Como Jesus disse quando ele estava na terra, Jesus falou assim: as minhas palavras são espírito e são vida, né? As palavras de Deus são espírito e são vida. É preciso nós realmente ouvirmos com o nosso coração, com nossos ouvidos espirituais, né? Paramos com nossas atividades e ao mesmo tempo não ficamos olhando, o canal não está bom, o cenário não é bonito, tem um barulho na gravação, poxa vida, que chato, papá. Não, tenha paciência, né? Nós aqui vamos procurar melhorar, obviamente, mas eu tenho diversos vídeos gravados que realmente a gravação não ficou 100%. Mas eu peço que você tenha paciência, me desculpe, né, por estar apresentando um vídeo aí não com a qualidade que deveria ter, mas vamos, Deus sabe de tudo, né? Não vamos ser materialistas, vamos olhar para o espiritual. Então, tem outra passagem da Bíblia também que diz assim, ó, da Zacarias 9:9, é o livro da Bíblia. Zacarias é um livro do Velho Testamento, né? Que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. Está falando de Cristo. Está falando para o povo de Israel na época lá de Jerusalém, né, no Velho Testamento. Então, essa profecia em Zacarias está apontando que o rei, né, viria ao encontro deles em Jerusalém, né? Ok? O justo e salvador. Pobre, olha como Jesus veio. Pobre. Puxa vida, né? Ok? Porque Jesus, nós sabemos, já aprendemos em outras lives aí, que Cristo é o Filho de Deus, né? O Deus Altíssimo, o Deus Criador de todas as coisas, o ser mais rico do universo, porque tudo pertence a Deus, né? Tudo foi criado por Deus. Tudo é de Deus. O universo, todas as coisas são de Deus. Ok? Então, Deus é magnífico, né? Deus é excelso. Mas Deus enviou seu Filho, o Salvador do mundo. Mas Cristo, quando veio, ele não veio em aparência exterior, tá vendo? Jesus veio pobre, né? Jesus veio pobre. Não havia beleza em Cristo, né? E quando Cristo veio em Jerusalém, como nós vemos no Novo Testamento, se cumprindo essa profecia aqui, Cristo um dia entrou em Jerusalém quando já estava perto de terminar o seu ministério aqui na Terra, terminar a sua missão aqui na Terra, né? Cristo entrou em Jerusalém montado sobre um jumento. Olha, o Filho de Deus, o Criador desse mundo maravilhoso que Deus criou. Se Deus quisesse impressionar as pessoas, Deus mandou. Cristo viria montado num cavalo manga larga, né? Para chamar a atenção das pessoas. Olha que cavalo bonito. Esse homem deve ser rico, né? Que é um cavalo árabe na época lá, tinha os cavalos árabes, a raça de cavalo antiga, né? E que eram os ricos andavam com aqueles cavalos, né? Os pobres usavam o jumentinho para andar, montado para fazer as suas viagens, né? E Jesus veio que montado no jumento, né? Sobre um jumentinho, um filho de jumenta. Ok, então muita gente que viu Jesus dizendo que ele era o rei de Israel, ele era o filho de Deus, ele veio para salvar o povo dos seus pecados, ele veio para levar o povo para um mundo maravilhoso. E as pessoas olhavam para Jesus e viam o quê? Pô, Jesus montado no jumentinho. Então, se Jesus viesse montado no cavalo alazão, manga larga, né? Numa sela de prata, de ouro, aí todo mundo talvez se admirava com a beleza, né? Não é verdade? Mas Jesus veio montado no jumentinho. O jumentinho é um animal que quem usa é os pobres, né? Os ricos não usam jumento, né? Os usam os cavalos. Hoje em dia, por exemplo, é a manga larga, né? E outras raças de cavalo que tem aí, caríssimas, né? O jumento, hoje nem os pobres que é mais usados de jumento. Agora todo mundo quer andar de moto, né? Muito bem, mas Cristo, o Filho de Deus, ele veio no jumentinho. E as pessoas que ficaram olhando para o jumentinho que Jesus estava montado, não perceberam que Jesus era a palavra de Cristo estava ensinando para eles, era a palavra de vida, né? Espírito e vida de Jesus. As minhas palavras são espírito e vida. Então, esse canal aqui é como esse jumentinho aí que Cristo usou. Um canal simples, não tem luxo, não tem beleza, né? O próprio orador aqui, o próprio, né, ministrador dessa palavra que Deus está dando, é o Senhor, né? Ok? Já
né, sem beleza, né? Mas não vamos olhar para mim, nem olhar para os defeitos da gravação, que muitas vezes se ouve a gravação, às vezes está batendo, né? Porque quando eu gravei, muitas foi a câmera estava presa na mesa, né? Então, conforme eu às vezes bati na mesa, saía aquele ruído da bater, às vezes treme a câmera, alguma coisa, falta de profissionalismo, né? A gente vai se adequar para fazer isso, né? E o vídeo deveria ser editado, cortado, alguma coisa que não ficou bom. Eu não estou conseguindo fazer isso, porque eu não sei fazer. Eu não sou um técnico em micção, em produção de DVD, de vídeos, DVD, né? Mas com o tempo a gente vai melhorar. Mas o que eu peço para você é ter paciência, não deixe de assistir os vídeos, assista até o fim. Né? Os vídeos, eu sei que é um pouquinho demorado, é uma hora e pouco de vídeo gravado, né? E a gente às vezes fica afobado, né? A gente quer cuidar das coisas naquela hora. Não, calma, né? Deixa para fazer depois, né? Agora, se for uma coisa imperativa, né? Que você às vezes tem um filho, né? Tá precisando de ser cuidado, então sim, você vai, trava o vídeo, né? Nessa situação, pausa o vídeo, né? Aperta o botãozinho lá no controle remoto, pausa o vídeo, vai resolver os seus problemas e ia lá, né? Às vezes dar comida pro filho, às vezes atender uma pessoa que está chamando, né? Se é imperativo, você tem que fazer aquilo ali, não deixe de também fazer, por causa de assistir o vídeo. Porque o vídeo você tem essa opção de pausar, né? E depois, quando você voltar, você clica de novo e ele continua de onde parou. Né? Você pode assistir um vídeo em 2 ou 3 vezes, né? Às vezes assistir um pouco hoje, um pouco amanhã, né? E assiste de manhã, às vezes assiste um pouco à noite. Né? Tem essa grande vantagem. A tecnologia permite isso, que você não tem tempo de assistir durante uma hora todo, mas o bom mesmo é se você conseguir assistir todo o vídeo de uma vez, até terminar. Pronto, terminou, você vai ganhar conteúdo, vai ganhar conhecimento das coisas de Deus, né? Que essas verdades que nós estamos aprendendo no canal, verdades eternas de Deus, são verdades que vai nos salvar. Nós temos que aprender que o ser humano, toda a raça humana criada por Deus, desde Adão, que foi o primeiro homem que Deus criou, e nós fomos criados em Adão, nós já aprendemos isso em outras lives aí, né? Se ela não entrou no canal ainda, mas vai entrar outras lives falando mais ainda sobre a criação, que é importante que nós conheçamos. Por que eu estou insistindo, sempre falando que Deus criou o homem com 3 partes, espírito, alma e corpo, e Deus criou o homem no 6º dia, e Deus fez o mundo em 6 dias, e o mundo não foi criado agora, há 5.000 anos atrás, como muita gente crê. O mundo que Deus criou foi criado há bilhões de anos atrás, né? Os dias da criação não são dias de 24 horas, são dias de Deus, né? E Deus é eterno, ele é imortal, então Deus não tem pressa. Né? Deus não morre, Deus é eterno, então Deus tem tempo. A preocupação de Deus é conosco, né, seres humanos, que a nossa vida não é eterna aqui na Terra. Nós, às vezes, vamos viver 70, 80 anos, uma hora não vamos morrer, né? E muita gente morre até com menos idade, com 40, 50 anos, com 30 anos, tem toda idade, morrem pessoas. E Deus quer que nós ainda, enquanto vivos aqui na Terra, nós conheçamos a sua palavra, conheçamos a sua verdade, e que essas verdades possam influir na nossa vida para o nosso bem, né? Para nós sabermos que Deus é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus perfeito, é um Deus que quer as coisas de maneira tal que o nome de Deus não seja envergonhado em nossa vida. Ok? Então, obrigado pela sua atenção. Vamos ouvir as gravações, mesmo que tenha algum probleminha de gravação e tal, mas já tem diversas delas gravadas, não é muitas, né? No canal aí já tem alguns vídeos, né, que você pode assistir, e vai vir mais alguns vídeos que ainda com essa pequena deficiência, né, nas gravações, às vezes barulho, às vezes algum defeito, né, o cenário não é tão legal também, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, veio montado no jumentinho. E tem gente que provavelmente deixou de até crer em Cristo, porque Jesus, mas esse homem, se fosse importante, ele tinha um cavalo manga larga aí, né, um cavalo árabe, né? Mas Jesus veio montado no jumentinho, né? Mas tem gente que não olhou para o jumentinho que Jesus estava montado, ouviu as palavras que vinham de Cristo, né? As palavras que vinham de Deus por meio de Cristo. E muitos, né, obtiveram, né, a salvação das suas almas, né? Então vamos também aproveitar essa chance que Deus está dando para nós agora, de nós, através de um canal tão simples como esse, tão pequeno, sem muita importância, né? Mas que Deus vai usar esse canal para que nós, cristãos, nós seres humanos, né, todos os tipos de ser humano que eu vi, né, nós possamos ser abençoados com as verdades que Deus está nos ensinando. Eu agradeço a sua atenção, muito boa noite, muito boa tarde, bom dia, até a próxima,
se Deus quiser. Paz. Amém.